Aula 3, somadores, subtratores, estruturas do tipo Ripple Carry e Carry Look Ahead. Antes da gente começar, o ideal é que a gente faça uma breve revisão de aritmética binária. Então aqui eu tenho dois números binários sendo somados. Começando da direita para a esquerda, eu tenho 1 mais 0, que vai dar 1. Depois eu tenho 1 mais 1, que vai dar 0, vai 1, que é 2. 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3, em binário é 1, 1, então vai 1, fica 1. 1 mais 0 vai dar 1. E 1 mais 0 vai dar 1. Então, esse é o resultado de uma operação binária de adição. Para construir um somador que tenha o tamanho que a gente quiser, a gente precisa modularizar essa estrutura que a gente acabou de fazer aqui na tela. Então, a gente vai começar imaginando aqui um pedaço que vai processar 3 bits de entrada e 2 bits de saída. Aqui nesse caso, eu tenho apenas, como é o primeiro bit que eu estou somando, então eu tenho 1 mais 0. O resultado é 0 e vai 0 nesse caso. Já quando eu for processar a próxima coluna, então eu vou somar o 0 que veio do módulo anterior, mais 1, mais 1. O resultado da saída vai ser 0 e a saída do vai 1 agora dessa vez. Depois, na próxima coluna, eu vou pegar e vou somar o que veio do módulo anterior, que é o 1, mais 1, mais 1. O resultado vai ser 1 e vai 1. Então, as duas saídas que eu vou ter, a minha saída vai ser 1 e a saída do que a gente vai chamar aqui de carry vai ser igual a 1 lá em cima. E aí, quando eu for pegar e calcular no módulo ao lado, eu vou utilizar a informação que veio pelo vai 1 do carry e somar junto com o resto da estrutura. Então, se a gente for analisar desse ponto de vista, a gente vai ver que cada coluna processa, na verdade, 3 bits de entrada e gera 2 bits de saída. Você sempre vai somar o valor de A e de B, mas vai ter que somar também a informação que veio do carry. A saída vai ser a saída que vai ser 0 ou 1, que é o que faz parte do resultado direto. E tem também a saída do carry. Para a gente não confundir, eu vou chamar o carry que está chegando de carry in, entrada, e o carry que você está gerando para o módulo vizinho, eu vou chamar de carry out. Então, com isso, eu posso processar apenas uma dessas colunas. Se eu conseguir gerar um design eficiente para uma coluna, eu posso simplesmente replicar quantas vezes eu quiser e conecto a estrutura no final. Então, um módulo sozinho corresponde a um processamento de uma coluna de bits. Eu vou ter desse lado de cá o valor de A e o de B, os bits de A e de B. Eu tenho a informação do carry que veio do módulo ao lado, o carry in, aqui que eu estou resumindo para ser in. E vou ter também uma saída que vai para o carry out, que vai se conectar no carry in do módulo vizinho. O resultado dessa minha soma vai sair aqui em S. Então eu tenho essas 3 entradas e 2 saídas. Aqui eu tenho a tabela verdade que resume toda a operação. Então, se A é 0, B é 0 e um carry é igual a 1, a minha saída é 1 e vai 0, por exemplo. Se eu tenho aqui A é igual a 0, B é igual a 1 e o carry in é igual a 1, o Cin é igual a 1, então a minha saída vai ser 0 e vai 1. Então é assim que foi montada essa tabela e vai ser com base nela que a gente vai montar esse circuito que está aqui. Esse circuito foi obtido através dos métodos de design que vocês aprenderam no semestre passado. Pode ser obtido através de simplificação, através de propriedades lógicas na equação booleana ou através de mapa K. Então, com base nessa descrição, eu vou poder gerar o meu VHDL. Então, no VHDL, como vocês podem ver aqui, eu tenho AB carry in, entrada, STD logic, S carry out, out,
stdlogic. E aí a parte de lógica vai corresponder exatamente ao que vocês estão vendo aqui. Então essa estrutura aqui é a que eu vou reaproveitar e criar várias instâncias dela para conseguir construir um somador do tamanho que eu quiser. Então a ideia é que eu consiga construir um somador do tamanho que eu quiser, desde que eu tenha conhecimento desse módulo somador de 1 bit de resolução. Então tudo que eu preciso fazer é colocar vários um do lado do outro. Aí a quantidade de módulos vai depender do tamanho do somador que eu quero. Nesse exemplo que vocês estão vendo, eu tenho um somador de 4 bits, então vou precisar de 4 módulos somadores de 1 bit. E para conectá-los, tudo que eu preciso fazer é ligar o carry out do módulo da direita no carry in do módulo da direita. Isso quer dizer que eu vou ter um carry in solto do lado de cá e um carry out solto do lado de lá. Esse carry in aqui, para efeitos de adição, o valor dele sempre vai ser igual a 0. No caso do carry out, ele vai funcionar para a gente como um indicador de overflow, caso o resultado desse carry out seja igual a 1. Quer dizer que o resultado da operação de soma entre A e B não foi grande o suficiente para estourar o valor que está aqui, passou dos 4 bits de resolução e isso faz com que o carry out seja igual a 1. Então, para construir esse somador de n bits usando essa arquitetura que é conhecida como Ripple Carry, a gente vai ter aqui na descrição em VHDL, eu tenho uma adição de um generic chamado com o termo n bits, vai ser inteiro e vai ser igual a 8. Quer dizer que eu quero que esse meu somador tenha tamanho de 8 bits de resolução. Então A vai ter 8 bits, B vai ter 8 bits e S vai ter 8 bits. Excluindo nesse caso da conta a saída adicional do carry out. Então aqui no port eu tenho A, N, B, N, e vai ser entrada stdlogic vector, n bits menos 1 down to 0. O carry in e o carry out são stdlogic, não são vectors. E o S vai ser out e stdlogic vector também. Na definição da arquitetura, eu criei um signal com carries, chamado carries, que vai ter todos os carries in e os carries out. Esses carries aqui vão servir como esses jumpers que estão aqui e vão fazer a ponte interligando cada um dos componentes. E eles têm n bits down to 0, ou seja, o número deles vai ser sempre um a mais do que o número que eu digitar aqui. Justamente porque eu vou ter esse carry aqui, depois esse, depois esse, depois esse e tem esse aqui. Eu tenho 4 módulos e vou precisar de 5 segmentos de fio. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de fio. Então sempre vai ser o número de somadores mais 1. Aqui eu também tenho a definição do componente chamado soma1b, que é exatamente o módulo que vocês viram há pouco. Eu tenho A, B, carry in, S, carry out e pronto. E aí toda a definição está guardada dentro do outro arquivo. E finalmente eu tenho aqui o begin. Então as primeiras coisas que eu vou fazer vai ser interligar, no caso, a ligação desse primeiro cara aqui, desse primeiro jumper, que é o carries índice 0, vai receber o valor de carry in, que está definido aqui em cima. Então essa conexão é a primeira que é feita. E faço também a última, que é o que? Eu pego o último índice do carries, que é o carries índice 8. Lembrando que ele vai de 0 até 8, então ele tem 9 fios, por assim dizer. E aí eu ligo ele na saída carry out, que seria essa saída aqui. Pronto, então uma vez feito isso, eu preciso agora, de maneira automática, gerar os códigos que vão instanciar cada um desses elementos e interligar os componentes. Então eu tenho aqui um loop, um for i in 0 to n bits menos 1 generate. E aí eu tenho aqui dentro desse generate, eu tenho os instanciamentos. Então as operações de port map são todas realizadas aqui dentro. Então eu tenho um rótulo que eu estou chamando aqui de sum.
Então eu tenho o SOMON-B port map, aí eu tenho o AN índice I, lembrando que esse índice aqui ele vai conversar com os índices que estão definidos aqui por cima, e aí vão implementar toda a estrutura. E aí, como vocês podem ver, durante o processo, na hora de interligar o último componente, que é o carry out, eu estou sempre usando o carries índice I mais 1. Então, quando eu estiver realizando a operação nesse módulo, eu vou estar usando o índice mais 1, que é esse aqui. Quando eu estiver realizando esse port map, eu vou interligar com esse componente aqui, sempre com o índice à frente. Então, esse é mais um motivo para eu ter o vetor, o bit vector, o std logic vector carries, como tendo um índice a mais. E finalmente eu tenho o arquivo que vai fazer o test bench. Então, desse arquivo aqui não tem muita novidade. Eu espero que o tamanho da fonte que eu tenho utilizado aqui esteja minimamente legível. De qualquer forma, eu vou ter esse arquivo texto disponível no slide para vocês poderem acessar. Então, como eu estava dizendo, esse arquivo aqui ele não tem muita novidade. Eu tenho aqui a definição do test bench, a arquitetura com a definição do componente Ripple Carry Adder, que é esse componente aqui que a gente acabou de ver. Eu tenho aqui a definição dos signals que eu vou usar para interligar nesse componente. Eu tenho aqui o instanciamento do componente. Eu tenho aqui o carry, que nesse caso para operações de soma sempre vai ser igual a 0, então ele está definido aqui. E aí eu tenho os valores definidos para a entrada A e a entrada B. Nesse caso, como vocês podem ver, eu estou utilizando uma notação em hexadecimal em vez de fazer uma notação em binário, que é o mais comum. E aqui ao lado eu tenho os resultados dessa simulação. Então eu tenho 2A mais A0 vai dar CA, 0 mais 5 vai dar 5, 1 mais 10 vai dar 11, 5F mais 44 vai dar A3, A mais 18 dá C2. Então esses são os resultados da soma. Como vocês podem observar, os resultados estão coerentes. Então essa estrutura que vocês estão vendo é a estrutura mais comum e é daqui que todo mundo começa quando vai começar a aprender sobre somadores. Essa é a arquitetura Ripple Carry, que é a mais comum de você encontrar nos livros, na literatura, que é a mais comum de ser ensinada por aí. O problema é que essa arquitetura, ela na prática, ela tem alguns problemas. Então, olha só. Quando você adiciona uma quantidade de estágios maior, você vai começar a ter um problema na velocidade desse processamento. Aí talvez você diga, professor, são portas lógicas, é praticamente instantâneo. Só que quando a gente vai trabalhar com velocidades na escala de computadores e processadores, esse tempo ele não é tão imediato assim. Então, cada porta lógica no final conta. Cada porta lógica gera um delay. E aí, quando você tem uma estrutura de um somador do tipo Ripple Carry muito grande, você vai precisar esperar que o sinal do carry se propague por toda a arquitetura até chegar no carry out. E essa demora, a quantidade de portas que o sinal vai encontrar até chegar no carry out, ela precisa ser muito levada em consideração. Na verdade, dependendo da arquitetura, da quantidade de bits que você vai somar, pode ser que o seu projeto fique impossível de ser realizado. Então vamos imaginar que a gente está desenhando um somador de 64 bits. E aí a gente vai colocar isso dentro de um processador também de 64 bits. E aí, para que esse processador ele consiga realizar operações de maneira muito rápida, vocês já devem ter ouvido falar que uma das características que ele precisa ter é um clock com uma frequência alta. Então, quando a gente vai colocar isso dentro de uma arquitetura de um processador, a gente precisa levar em consideração o que a gente chama de ciclo de instrução. Então, primeiro o processador precisa pegar uma instrução que pode vir da memória. Essa informação, que é o comando, né? A instrução que precisa ser realizada, ela vai precisar ser decodificada.
Vamos dizer que nesse caso vai ser uma operação do tipo C recebe A mais B. Então eu vou precisar acessar novamente a memória para poder pegar o valor de A, para poder depois pegar o valor de B. Depois eu preciso somar e depois eu vou precisar armazenar em C. Então tudo isso vai precisar ser quebrado em instruções mais simples para que o processador consiga realizar. Aqui eu tenho uma timeline de instruções que precisam ser realizadas. E aqui na parte de cima, como vocês podem ver, eu tenho um sinal de onda quadrada que vai corresponder ao sinal de clock. E aí vocês podem observar que eu tenho instruções aqui do tipo ADD. São instruções de soma. E aí você percebe aqui, por exemplo, que eu tenho um espaço de tempo que essa soma precisa acontecer. Esse sinal de clock, você não tem muito controle. Esse tempo aqui, ele precisa ser definido para todas as instruções. E, logicamente, quanto maior a frequência desse sinal de clock, mais rápido essas instruções vão ser realizadas. O problema nesse caso aqui, desse exemplo específico que eu estou falando a respeito de soma, se você tem um somador de 64 bits e ele demora muito mais do que deveria para realizar a operação, esse período de clock talvez não seja suficiente para que o resultado da operação esteja pronta. E isso vai invalidar todo o funcionamento do resto da estrutura. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar com designs de somador que consigam operar em velocidades mais altas do que essa estrutura tradicional, que é o Ripple Carry. Então, como vocês acabaram de ver, o sinal de clock ele vai funcionar na prática como se fosse responsável por dar o ritmo com que o processamento se dá. Quanto mais rápido o bombo toca, mais rápido a estrutura anda. Nos anos 90, houve um evento na área de processadores chamado de Clock War. Então, nesse período de tempo, os fabricantes tinham uma estratégia muito clara. A gente precisa vender mais processadores. Para poder vender mais processadores, a gente precisa fazer com que o clock desses processadores aumente, seja maior. E isso gerou uma escalada no mercado, em que cada fabricante tentava desenvolver um processador cujo clock era cada vez mais alto. O pico disso aconteceu nesse modelo aqui de um Pentium 4 3.8 GHz. Então, esse modelo específico foi um dos modelos da época com o maior clock. E isso trouxe diversas consequências de design. O consumo de energia desse processador era extremamente alto. As características que você precisa ter da fonte de alimentação para poder alimentar esse processador requeriam fontes extremamente caras e grandes. Seria impossível imaginar um processador desse sendo adaptado para um notebook, por exemplo. E com a chegada das arquiteturas multicore, o clock deixou de ser assim tão importante. E aí os clocks começaram a voltar para frequências mais comuns. Aqui eu tenho em destaque exatamente a quantidade de portas lógicas que você precisa atravessar no caso de um somador pequeno de 4 bits. Como vocês podem ver, para gerar o último bit do somador, ou seja, o bit mais significativo, eu preciso atravessar pelo menos 7 portas lógicas. Então, tendo em vista essa limitação técnica, diversas outras arquiteturas foram desenvolvidas. Então, a gente vai ter a arquitetura, o Carry Look Ahead, que a gente vai ver já já. A gente tem o Carry Save e o Carry Select e várias outras arquiteturas diferentes, cada uma com uma estratégia diferente para tentar fazer com que o resultado da soma saia o mais rápido possível. Eu tinha mencionado na última aula, ou na primeira aula, uma unidade lógica aritmética chamada 74181. E essa ULA, essa unidade lógica aritmética, que realizava operações de soma, subtração e operações lógicas, quando você mandava um comando de soma para somar os valores de A e B, internamente ele já utilizava uma arquitetura do tipo Carry Look Ahead. A estrutura do tipo Carry Look Ahead é a segunda mais comum de ser encontrada na literatura.
Então, ainda assim, sendo um pouco mais difícil de você encontrar nos livros, essa é uma arquitetura que você ainda consegue encontrar em material didático. Se vocês derem uma olhadinha lá no meu site, vocês vão encontrar algum material que fale com um pouco mais de detalhes a respeito dessa arquitetura. Então, qual é a estratégia do Carry Look Ahead para tentar acelerar o processo? Bom, aqui eu tenho dois exemplos de circuito digital que realizam exatamente a mesma operação. Aqui a diferença é apenas no arranjo que você faz dos componentes para tentar fazer com que a operação seja feita de maneira mais rápida. Então, no primeiro exemplo, no exemplo de cima, eu tenho um cascateamento das portas lógicas e aí, como vocês podem ver, o sinal para poder chegar na minha saída S precisa percorrer 6 portas lógicas e cada porta lógica vai gerar um delay. Então, no final, eu vou ter 6 delays. O valor desse delay varia muito, porque depende da tecnologia que você vai usar para criar essas portas lógicas. Vai depender do tamanho da trilha que vai interligar as portas lógicas, vai depender do tamanho do transistor que foi construído. Então, existem muitas variáveis, então estou chamando apenas de delays. Já no caso de baixo, como vocês podem ver, a ideia é fazer com que a estrutura seja o mais paralela possível. Você consiga realizar o máximo de operações de maneira simultânea, justamente para ganhar tempo e desenvolver uma estrutura mais simples e rápida possível. Com esse simples arranjo, você já conseguiu sair de 6 delays para 3 delays. Então, nesse caso, como você diminuiu pela metade o tempo de resposta, você praticamente dobrou a velocidade com que a informação vai conseguir chegar na saída S. Então, vamos à dedução do circuito com base nas equações booleanas. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho um circuito de um somador completo que a gente viu agora há pouco. Exatamente do jeito que foi definido lá. E aí eu vou pegar essa estrutura e vou quebrá-la em duas equações distintas. Para isso eu vou criar dois sinais intermediários. Eu vou criar um sinal que eu vou chamar de G, que vai ser o resultado da operação A e B, e vou ter o P, a saída P, que vai ser o resultado do A ou exclusivo B. Então, essa operação aqui, esse resultado eu vou chamar de P e esse sinal eu vou chamar de G. O significado do P é de propagate e o G é de generate. Então, vocês vão poder refletir um pouco mais a respeito desses nomes quando eu começar a explicar. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha saída S vai ser P, que já é o resultado do A ou exclusivo B, ou exclusivo quem? C, que é o carry in. Então, o S índice I, nesse caso, né? No caso de vários somadores, vai ser o P índice I ou exclusivo C índice I. Pronto, então essa é a maneira de reescrever a minha saída S através da definição de P e G. Já no caso, o carry índice I mais 1, que é o carry out desse módulo, ele vai ser, nesse caso, o G, que está aqui, ou C índice I e P índice I. Então, está aqui. Então, esse aqui é apenas um rearranjo, é apenas uma maneira diferente de escrever as saídas S e carry índice mais I, com base nessas novas variáveis intermediárias que eu criei, chamadas P e G. Então, com base nisso, eu vou pegar e vou montar uma estrutura de maneira que eu vou gerar mais portas do que eu deveria, mas em compensação, eu vou fazer com que a estrutura seja mais paralela do que a arquitetura conhecida como Ripple Carry. Então, eu vou dizer aqui que nesse caso, esse C índice 0, que é esse cara aqui, vai ser o G0 mais P0 ou P0 e C0. Então tá tudo coerente aqui e com isso eu gero esse C1 que está aqui. Beleza. E aí eu não vou usar esse C1
eu não vou usar C1 para calcular o valor de C2. O que eu vou fazer aqui, para calcular C2, eu vou pegar o G índice 1, que já é o G desse cara aqui, ou P índice 1 e G índice 0, ou P índice 1 e P índice 0 e C0. Então, na verdade, para eu calcular o valor de C2, eu vou usar o valor de C0 e não o valor de C1. Na verdade, o que eu estou fazendo é substituindo onde tem C1 por G0 ou P0 e C0. Então, aqui, como vocês podem ver, é exatamente o que está acontecendo. Já no caso do C3, eu vou repetir exatamente o mesmo procedimento. Em vez de usar C2, eu vou reescrever a equação com os valores das variáveis originais. Então, eu tenho esse circuito aqui, que é independente do circuito de cima. Já no caso do C4, eu tenho essa mesma estrutura que está aqui também. Tudo sendo refeito do zero, sem ter que usar valores intermediários como o C1 e o C2 e o C3. Então, em vez de reaproveitar usando o valor de C1, eu recalculo C1 para cada um desses carries. Do mesmo jeito, o C2, o C3 e, consequentemente, para gerar a informação do C4. E aí, nesse caso, a gente tem um efeito colateral. Se você usa essa mesma estratégia para um somador de 64 bits, essa estratégia ela já não funciona tão bem. Porque a quantidade de portas lógicas a mais que você vai precisar colocar começa a aumentar de maneira exponencial. Então, normalmente, você trabalha com módulos somadores do tipo carry look ahead de 4 a no máximo 8 bits. E aí você pega essa estrutura e consegue cascatear e repetir um procedimento parecido com o que a gente acabou de ver aqui. Então, usando essa estratégia, as coisas ficam mais simples. Primeiro porque, para gerar o P e G, você vai ter basicamente o que? Um half adder. Vocês devem lembrar, o half adder é um meio somador e ele deve ter sido visto por vocês no semestre passado, antes de começar a ver o somador completo, que foi o que a gente iniciou a nossa aula de hoje. E aí eu tenho aqui o carry 0, o índice 0 aqui, que para efeitos de soma vai ser igual a 0. E aí eu tenho esse bloco que vocês estão vendo aqui, que é o bloco que gera os sinais de carry. E as minhas saídas, como vocês podem ver, as saídas, como vocês podem ver no slide anterior, vai ser simplesmente o valor do C0, que é o carry local, com a operação exclusivo e o P0. Então esse valor aqui de P0 é esse valor de P0 que está aqui. Então ele vem por aqui, passa aqui por trás e conecta aqui e vai gerar o valor de S0. Então é bem simples de operar. Então toda a questão do módulo somador em si, ele é simplificado porque você vai precisar usar simplesmente um meio somador em vez de um somador completo, o que vai economizar aí pelo menos metade das portas lógicas para cada módulo. E aí todo o trabalho vai se resumir a desenvolver o bloco que vai gerar os sinais de carry. Então todas essas equações que vocês estão vendo aqui à direita, elas são implementadas exatamente aqui nesse interior. Esse desenho que vocês estão vendo corresponde a um somador de 4 bits baseado na estrutura carry look ahead. E como vocês podem ver, o sinal só se propaga por 4 portas lógicas, diminuindo bastante o delay comparado à estrutura do tipo Ripple Carry. Então, mostrando aqui como é que a gente pode fazer isso em VHDL, eu tenho a definição da entidade chamada half adder, então não tem nenhum tipo de dificuldade aqui, porque as únicas expressões são essas aqui, as únicas equações que eu preciso codificar, uma operação do tipo SHO entre A e B e uma operação AND entre A e B. E aqui eu tenho a definição da estrutura completa. Então eu tenho aqui as atribuições do meio somador, ele é um componente para essa estrutura aqui. Eu estou chamando de add_4CLH de carry look ahead. E aí eu tenho aqui alguns signals que vão me ajudar.
eu tenho um laço de repetição para poder fazer as interligações entre A, B, G e P. E aí, depois que isso está feito, eu tenho as equações que vão gerar os meus sinais de carry. Nesse caso, eu estou usando um laço de repetição, mas nem precisava, porque essa arquitetura ela está, como a gente chama, hard-coded. Quer dizer que essa estrutura ela não vai conseguir, de maneira automatizada, gerar os sinais de carry índice 5, 6, 7, 8, caso eu precise. Mas a ideia aqui era simplesmente escrever menos e não automatizar o processo. Bom, vamos falar agora sobre subtratores. Então, olha só. Em vez de ter que refazer todo o esforço de design, construir um circuito dedicado à subtração, o pessoal sempre prefere reaproveitar o máximo possível do que já foi feito. Então, partindo do pressuposto que toda subtração também é uma adição, o mecanismo base para poder reutilizar o somador para subtrair é baseado na lógica do complemento de 2. Então, vocês devem lembrar que o complemento de 2 corresponde a uma operação onde virtualmente você inverte o sinal de um número binário. É composto de 2 passos. Você primeiro inverte todos os bits e depois você soma mais um. Então, nesse desenho aqui, eu tenho uma estrutura. Aqui está o somador tradicional, onde ele só sabe somar. E aqui, ao redor dele, eu estou utilizando uma porta do tipo SHA para implementar isso aí. Vocês devem lembrar também que, no caso do primeiro módulo somador, o carry-in sempre era ligado em 0. Agora eu vou poder reaproveitar essa estrutura para poder implementar o complemento de 2. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, vamos só dar uma analisada nessa porta lógica aqui. Vamos imaginar que eu tenho essa porta aqui, é uma porta do tipo exclusivo, como vocês podem ver. Então vamos imaginar que esse sinal que está vindo para cá, ele vai corresponder a 0. Então se você faz B, o exclusivo 0, o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser B. Então, quando esse sinal que vem para cá, ele é 0, o valor que vai sair aqui vai corresponder ao valor de B. Se B for 0, vai sair 0. Se B for 1, vai sair 1. Já se esse sinal aqui, nessa outra porta desse exclusivo, for 1, o sinal que vai sair daqui vai ser o inverso de B. Então, se B for 1, vai sair 0 aqui. E se aqui for 0, aqui vai sair 1. Então, com essa porta lógica, eu já consigo implementar a questão do controle, de mandar para dentro desse B aqui, B ou B barrado. Então, a parte do B barrado, do controle se vai entrar B ou B barrado, já está feito. Agora, o segundo passo é a questão de somar ou não mais 1. E é para isso que eu vou usar essa entrada aqui, que inicialmente era igual a 0. Essa entrada aqui serve para somar o terceiro bit. E como ele era 0, o resultado da soma não era alterado. Naquele momento, não fazia sentido você jogar um valor diferente de 0, porque você ia fazer com que o resultado saísse errado, porque ele ia ser somado em mais 1 sempre. Só que agora é exatamente do que eu preciso. Então, esse valor de m que está aqui, que vai ser o modo, quando m for igual a 0, então essa estrutura vai funcionar como um somador tradicional. Você vai somar 0 aqui, ou seja, não vai alterar o resultado, e o sinal que vai escorregar pela porta lógica vai ser o valor de B. Já quando m for igual a 1, então você vai implementar a parte do complemento de 2. Você vai fazer com que, em vez de descer B, vai descer B barrado e vai estar ao mesmo tempo somando mais 1 dentro da estrutura. Então ele automaticamente vai passar por uma composição de subtrator, reaproveitando tudo que foi feito na parte de somador. Então essa seria a estrutura final, onde você tem um somador de 4 bits, uma ULA de 4 bits nesse caso, porque ele vai operar como soma e subtrator. E aí, nesse caso, controlando o valor de m, perceba aqui que o m ele vai entrar em todas as portas SHA da estrutura, mas ele só vai entrar no primeiro CIN que está aqui. Nos outros, o carry-in vai ser conectado com o carry-out do módulo anterior. Então, justamente porque você vai somar mais 1 e não somar mais 3, nem mais 7, nem mais 15.
Então, como vocês podem ver, é só aqui no primeiro que é para somar só mais um no resultado. E o resto das informações vão entrando dentro das outras portas ou exclusivo. Na aula passada, a gente falou sobre alguns métodos de detecção de erro em palavras binárias. Enquanto que na aula passada a gente falou sobre bit de paridade, nessa semana a gente vai ver outro método, que é um método chamado checksum, que é checagem por soma. Então, vamos dar uma olhadinha, ver como é que funciona a lógica dessa estrutura. Nesse caso, o método do checksum ele é mais robusto do que o bit paridade, justamente porque você consegue colocar muito mais bits de redundância do que simplesmente um. Esse, na verdade, é o calcanhar de Aquiles do bit de paridade. Nesse primeiro exemplo, eu vou fazer com que a minha informação tenha 2 bytes e vou adicionar um terceiro byte só com bits de redundância. Então eu tenho aqui as informações, como vocês podem ver, são 2 bytes de dados mais um byte de checksum. Então aqui eu tenho o BA, o D7 e essa informação eu ainda não sei qual deve ser. Então o que eu vou fazer é somar os dois primeiros. Então vai ser BA mais D7, que vai dar 91. Nesse caso eu estou realizando uma operação de soma. E aí nesse caso eu estou usando 2 bytes de resolução. Desculpa, eu estou usando 1 byte de resolução. Então eu estou somando aqui esses dois. O resultado vai ser 191. Mas como eu estou utilizando apenas 1 byte de resolução, esse bit 1 aqui ele não vai ter espaço. Então o resultado para efeitos práticos vai ser igual a 91. Convertendo para binário, o resultado vai ser esse. E aí o que eu vou fazer é pegar esse valor, aplicar o complemento de 2, e aí eu vou ter esse resultado que está aqui. Então a versão do final do arquivo vai ser esses 2 primeiros bytes, que são os bytes de informação, de dados que eu quero transmitir, e esse terceiro byte aqui vai ser exatamente igual ao valor do checksum. Pois bem, então o procedimento eu já acabei de explicar como é que faz para gerar essa informação do checksum. Agora, o mais importante é como é que isso vai poder ser checado pelo receptor. Como é que o receptor vai olhar para essa informação e vai dizer se está correto ou não está? Bom, o que a máquina vai fazer é muito simples. Ele vai pegar o primeiro byte, vai somar com o segundo byte e depois vai somar com o terceiro byte. Se o resultado dessa soma for igual a 0, é porque a informação está íntegra. Perceba que o byte gerado, o terceiro byte, que é o byte do checksum, ele é gerado exatamente em cima da soma dos 2 primeiros bytes. Então eu pego o resultado da soma dos 2 primeiros bytes e realizo uma operação de complemento de 2. Justamente por quê? Porque quando você pega um número binário qualquer e soma com o seu complemento de 2, o resultado tem que dar igual a 0. Então, qualquer alteração nos valores aqui desses bits vai fazer com que o resultado da soma não bata mais, não seja mais igual a 0. E aí o receptor consegue identificar facilmente. Então, aqui eu estou fazendo 3 exemplos com vocês, onde tem os bits em vermelho, são os bits que eu mudei, que eu alterei. E aí eu vou refazer as operações de soma. Quando eu fizer a soma, nesse primeiro caso, o resultado vai dar 8. Então não é 0, já deu falha. No segundo caso, o resultado deu 21, também não é 0, deu falha. E no terceiro caso, deu 18, também não é 0, o resultado deu falha. O checksum ele faz parte de alguns protocolos de comunicação, principalmente alguns protocolos de rede, mas ele também é muito utilizado em arquivos. Então, existe um padrão chamado Intel-X, que é um padrão desenvolvido pela Intel, como vocês podem imaginar, que foi desenvolvido e aplicado em memórias e microcontroladores. Então, se você pegar a maioria dos fabricantes de microcontroladores, como a Atmel, que agora é da Microchip, você pegar a Texas, pegar a AST, você vai ver que a maioria deles, quando você vai compilar um arquivo, antes de transcrever ele passar para dentro do microcontrolador, o arquivo gerado vai ter basicamente esse formato que vocês estão vendo. Então aqui eu tenho um arquivo que está codificado e, como vocês podem observar lá no cantinho,
O último campo que está em vermelho é exatamente o checksum. Então, para pegar aquele checksum lá, eu vou pegar a informação que vocês estão vendo aqui, que vai corresponder à linha. Vou somar todo mundo, somando aqui os primeiros bytes, aplicando o complemento de 2, a gente vai chegar exatamente ao A8, que é o checksum. Bom, pessoal, então vocês acabaram de ver como é que a gente consegue utilizar um somador. A gente viu como é que a gente consegue desenvolver um somador mais eficiente. A gente viu como é que a gente pode adaptar um somador para também subtrair. E por fim, a gente acabou de ver como é que a gente pode utilizar um somador para realizar uma operação de checagem de erro. Bom, gente, por essa semana é só. Até logo.